E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam bem. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Educação Física. Se você de repente ainda não me conhece, né, tá chegando agora e tá perguntando quem é esse ser humano que está aí. Eu me chamo Heleno Júnior e sou professor aqui na Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife. Então, fiquem à vontade para apreciar, para aprender, para contribuir, para tudo que você quiser. Hoje na nossa aula pode tudo, tá? Então, fiquem aí muito à vontade para interagir também da forma que eu vou explicar daqui a pouco. Então, se você está chegando agora, né, vou lhe situar que estamos aí no conteúdo de esportes, né? Então, hoje, especificamente, nós vamos falar de um que é aí encantador e que o brasileiro também gosta bastante, né? Eu, particularmente, né, nem vou comentar muito sobre o quanto é bom, porque já fui atleta, né? E, particularmente, eu amo, assim, assistir, ver, eu fico, assim, ó, vidrado. Que é o nosso querido voleibol, né? Mais conhecido como vôlei, né? Dificilmente você vê alguém dizendo voleibol. A gente chama de vôlei e tá tudo certo, tá? E especificamente hoje a gente vai falar sobre o vôlei de quadra, porque também existe o vôlei de praia, né? Praia ou areia. Mas vamos focar na quadra hoje. Então, fiquem aí conosco que daqui a pouco a gente começa o assunto. Mas antes, quero começar aqui agradecendo a nossa querida Jéssica, né, que está aí fazendo a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais. Então, se você é uma pessoa ouvinte, dê também uma atenção aí, né? Veja como é que Jéssica fala com vocês, para que vocês possam aprender a se comunicar com pessoas com deficiência auditiva. Então, é uma experiência muito bacana e vocês podem aí, além de aprender o conteúdo de educação física, aprender sobre Libras. Do mesmo jeito que vocês assistem séries, escutam músicas aí em outros idiomas, né, como inglês e espanhol. Então, fica aí o meu convite. E estou também hoje muito bem acompanhado de uma pessoa maravilhosa, vivida aí dos esportes, né? Tem muita experiência e muita história para contar das práticas esportivas que ela já fez, que é a nossa querida professora Cláudia. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos aí para a nossa aula de vôlei, né? Eu acho que muitos já jogaram, já chamaram colegas para jogar, então eu também participei, não competi, mas participei de muitos jogos de vôlei também na escola, tá certo? Então vamos lá. E é isso, então a professora vai mostrar dela e de alunos, né, de estudantes aí que ela já acompanhou. Então, como eu sempre faço, né, na aula anterior, nós falamos sobre as classificações dos esportes, né? Vocês puderam acompanhar, para quem já estava nos acompanhando, puderam ver um pouquinho aí sobre o que é o esporte, como é que ele é caracterizado, quais são as suas classificações, o porquê dessas classificações existirem, né? E aí, lógico, que eu vou dar uma pequena revisada daqui a pouco sobre os esportes de rede e parede, mas na aula anterior tem um QR Code aí na tela para vocês, que vocês podem acessar, né? Aponta a câmera do celular para o QR Code e vocês vão ser direcionados especificamente para essa aula anterior a esse conteúdo. Então é sempre, quase sempre, na verdade, né, tem uma continuidade. Então é muito importante que vocês acessem para poder não ficar perdido nem perdida, né? Às vezes você chega e diz, meu Deus, esse professor está falando disso aí, mas eu não sei nem o que é que ele está falando, né? Pegou o bonde andando, como a gente costuma dizer. E aí quando a gente chega, a gente não senta direto na janela, né? A gente tem que ir lá, ficar em pé um pouquinho, depois vai pro corredor, né? Sentar lá no corredor e depois a gente senta na janela. Então na aula também é assim, tá? E aí os outros recados que nós temos, né? Que esse aqui é muito importante, que é a sua interação com a gente. Então se você ainda não baixou o aplicativo do Educa Recife, faça agora esse download e converse com a gente. A professora Cláudia está ali, pronta para falar com vocês. Cleitinho já colocou aí um QR Code. Então se você estiver nos assistindo aí pela TV, pode acessar, né, apontar a câmera
e baixar. O download é gratuito, o aplicativo também, né, o uso do aplicativo é gratuito, não consome internet. Você pode conversar com a gente, assistir aula ao vivo e ainda assistir depois no repositório. Vê que massa, né? Então, estamos aí muito conectados, né? Fiquem aí à vontade para fazer essa interação. Mas se de repente você não é estudante da nossa rede, né, e está nos assistindo aí em algum lugar desse mundão através da TV Nova, vocês podem acessar aí o QR Code do canal do YouTube, né, ou pesquisar lá na barra Educa Recife. Lá tem playlists de todas as turmas. Tem do 8º ano, mas também tem do 6º, do 7º, anos iniciais. E para você aí que é um adulto ou adulta, pode assistir também lá as aulas da educação para jovens e adultos, né? Professores e professoras incríveis, com vários conteúdos legais. Então vocês podem acessar lá tudo que vocês quiserem, compartilhar, curtir e comentar, né? Vocês não podem pelo YouTube de repente comentar aqui ao vivo, mas podem comentar lá que a gente fica sempre de olho e pode trazer aqui a dúvida de vocês, tá bom? Então vamos embora para o nosso conteúdo, porque eu sempre falo, né? Mas esses recados são importantíssimos. Antes da gente entrar no voleibol, a gente vai revisar o que são os esportes de rede divisória e parede de rebote. Então, reúne modalidades que se caracterizam por arremessar, lançar ou rebater a bola. E aí, bola ou um objeto semelhante, né? Em direção a setores da quadra adversária, nos quais o adversário seja incapaz de devolvê-la da mesma forma, ou, né, que o leve a cometer um erro dentro do período aí de tempo em que o objeto do jogo está em movimento. E aí eu gosto sempre de esmiuçar, né, de ir por partes. Quando a gente fala de arremessar, lançar ou rebater, que são coisas diferentes, mas muito semelhantes, né? O arremesso pensa que é sempre quando o objeto está mais próximo de mim. Então eu pego esse objeto e arremesso. Quando eu tenho, por exemplo, uma raquete, né? O implemento está um pouco mais distante do meu corpo e eu estou ali arremessando, né? E também eu tenho a parte de rebater, que aí está mais ligada a movimentos em que não há aquele momento que a gente segura o objeto, né? A gente simplesmente vai lá, ele está vindo e a gente rebate. E aí pode ser com o implemento ou com o nosso próprio corpo, né? Então, vejam aí que a gente lança para setores da quadra, né? A gente vai ver isso agora especificamente no voleibol. E aí vocês vão ver que faz todo sentido, né? Essa modalidade estar dentro dessa classificação. Então, toda essa questão aqui do movimento do jogo, né, enquanto a bola ou o objeto está lá, né, o objetivo é fazer com que o adversário ele erre ou ele não consiga, né, chegar lá na bola ou no objeto. Então, vamos entender um pouquinho de como é que surge o voleibol. Todo mundo assiste e vê assim e diz, ai, né, já começou assim. E não é bem assim que funciona, né? Os esportes, de uma forma geral, eles nascem, né, com as características que são principais que a gente vê hoje em dia, mas eles passam por diversas modificações. Então, o voleibol, ele foi inventado aí no dia 9 de fevereiro de 1895. Vejam aí quanto tempo já faz que existe o voleibol. Então, obviamente que naquela época não existiam todos os implementos, né? Não era tudo da forma que a gente vê hoje. E quem criou aí foi o William George, né? William George Morgan, lá nos Estados Unidos. Então vejam, por muito tempo e hoje em dia ainda, né? Os Estados Unidos são aí times, né? Tanto masculino como feminino, muito fortes, né? São sempre adversários aí que deixam todo mundo assim, meu Deus, o que é que vai acontecer agora, né? Toda vez que tem jogo Brasil e Estados Unidos no vôlei, eu fico assim, ó. Digo, meu Deus do céu, porque eu já sei que vai ser jogão, né? E aí a gente começa a entender que faz todo sentido. Primeiro, que lá eles têm um incentivo
né, na parte esportiva, não só no voleibol, como em diversos outros. E aí a gente vê esse resultado nas Olimpíadas, né, no quadro de medalhas. O incentivo ao esporte lá nos Estados Unidos, ele começa desde a educação básica, né? Então as crianças já têm ali na escola essa formação ali esportiva, e isso faz com que a qualidade dos equipamentos que eles têm, né, a qualidade de treinamento e a quantia que é investida para isso, faz com que eles tenham grandes desempenhos, né, tenham grandes resultados. E aí a gente começa a entender também o porquê do voleibol lá ser tão forte, né? Vejam, nasceu lá. E além disso, professor, como você disse na educação básica, eles já são disciplinas obrigatórias para você se identificar em várias modalidades, né, professor? E você vai se identificar naquela modalidade. E o vôlei realmente ele se destaca, né, por ter surgido lá. Então ele já tem lá essa questão aí do esporte muito intenso nas crianças desde pequenas. Elas já são estimuladas para isso. É muito cultural, né? E aí a gente entender também o esporte como parte da cultura, né? Aqui a gente tem no Brasil uma cultura muito forte em relação ao futebol, né? Desde pequeno, os meninos principalmente são incentivados e tem muita influência da mídia, né? Dos meios de comunicação para com o futebol. Então, se de repente, vamos pensar, né? Se aqui no Brasil a gente conseguisse ter mais incentivo, mais visualização de outras modalidades, será que nós não conseguiríamos, né, crescer no quadro de medalhas numa Olimpíada? Se a gente tivesse melhores estruturas. Mas isso é assunto para outro momento. E aí, vejam, nasceu lá nos Estados Unidos, mas assim como qualquer outra modalidade, ela precisa ser difundida, né? Ela precisa estar aí em outros países. E para chegar em outros países, em outros locais, existem as confederações, federações, que são instituições responsáveis tanto por regulamentar, como por difundir, né? Expandir, fazer com que esse esporte chegue em outros lugares. E aí aqui no Brasil existe a Confederação Brasileira de Voleibol, né? Que é a famosa CBV. Inclusive, essas informações vieram de lá, né? Lá você consegue ver toda a história do voleibol, consegue acompanhar aí o desenvolvimento, né? E as conquistas, né, das seleções brasileiras, tanto feminina quanto masculina. E aí, essa confederação aqui no Brasil nasceu em 16 de agosto de 1954. E aí eu vou voltar rapidinho só para vocês verem, né? O vôlei nasce em 1895, mas só em 1954 é que aqui no Brasil foi criada essa confederação que transformou o voleibol brasileiro aí em uma máquina de títulos, né? Dentro de quadra, e uma referência também de gestão, a forma com que ela foi criada, né? E os gestores ali se tornaram referência aí para o mundo todo. Então, além disso, né, é referência também no vôlei de praia, que não é o nosso foco hoje, mas foi a partir da criação dessa confederação que o vôlei começa a ganhar aí mais destaque no Brasil. Então, só para vocês terem ideia, o voleibol brasileiro acumula 5 títulos olímpicos, né, nas quadras. Um em 1992, em 2004 e 2016, com a seleção masculina, né, nos Jogos de Barcelona, Atenas e aqui no Rio de Janeiro, respectivamente, né? E em 2008 e 2012 aí, com a seleção feminina, né, em Pequim e em Londres. Então, vejam aí que tem um bocado, né? Inclusive, esses dias, estava passando aí a final do Mundial, né? As meninas sempre chegam perto, mas na hora, não sei o que acontece. Eu estava em casa em tempo de arrancar o resto de cabelo que eu tenho, né? Porque eu gosto muito do vôlei, de assistir o vôlei feminino. Então, eu vendo assim a emoção, a vontade delas de ganhar, mas... O time cresceu muito, não foi, professor, durante... Demais, demais, demais. Elas são incríveis. Mas vamos embora. Então, ó,
Vamos entender como é que funciona, né? Você já deve saber, mas a gente vai aqui especificar mais ainda. Então, cada time é composto por 6 jogadores em quadra, né? E aí, geralmente, né, tem 6 jogadores também na reserva. E por que geralmente? De competição para competição, isso pode mudar, né? A níveis estaduais, municipais, essa norma ela é mais flexível, né? Às vezes a gente vê umas 10 pessoas no banco. Quando eu jogava mesmo, ficavam umas 10 pessoas no banco. E aí, dependendo da competição, né? Então, isso varia muito. Mas a quantidade de jogadores em quadra, ela permanece porque é uma regra fixa. Lembra que o esporte tem essa característica. Então, após o saque, que é o primeiro movimento, né, que inicia o jogo do voleibol, cada time só pode tocar 3 vezes na bola. E aí, por isso que de vez em quando, durante a partida, né, para ali o jogo e todo mundo fica, o que aconteceu? E o árbitro faz assim, ó, 2 toques, que é quando a pessoa dá 2 toques na bola, né? A níveis de seleção, das seleções, né, tanto do Brasil como de outros países, é um pouco mais raro disso acontecer. Geralmente é no levantamento, né? Nos jogos mais amadores, isso é bem comum. Que a bola chega e sai girando assim, ó. O povo diz, eita, mão de Beyblade. Que é quando você joga e a bola sai assim, ó, girando. Né? Então, se tocar 2 vezes seguidas, na bola, né, é ponto para o adversário. E aí eu trouxe uma ilustração para vocês verem que tem, né, aí 6 bonequinhas, né, aí em cada lado da quadra. E mais ou menos já como é feita a divisão, né? Nós temos aí 3 pessoas que ficam na linha de fundo, né, na parte de trás, e 3 pessoas na linha da frente. Mas aí, para a gente entender melhor essa divisão da quadra, eu chego lá já já. Então, ó, para a categoria adulto feminina, a altura da rede será aí de 2,24, né? 2 metros aí e 24 centímetros de altura. Já na categoria sub-18 e adulto masculino, a altura será aí de 2,43. Então, no masculino, a rede é um pouquinho mais alta. Os fundamentos básicos aí do voleibol, temos o saque, né, que já começa, temos o ataque, o bloqueio, o levantamento e a recepção, né? Então, no levantamento aí nós temos o toque, né, que é um fundamento básico, e na recepção, a manchete, que são características mais comuns. Não quer dizer que no levantamento ou na recepção não possa ser alternado aí esse toque, essa manchete, né? Fica aí a critério do atleta na melhor posição que ele estiver. Então, ó, na quadra, quando a gente está de frente para a rede, né, a nossa contagem aí dos 6 jogadores, a gente tem posicionamentos na quadra. Então, o número 1 fica na parte do fundo, quando você está de frente para a rede, do lado direito. Então, fundo da quadra, lado direito, posição 1. Quando eu vou para frente, eu passo da linha dos 3 metros, né, próximo da rede, então na parte próxima à rede do lado direito, posição 2. Próximo da rede, no meio da quadra, posição 3. Próximo da rede, do lado esquerdo, posição 4. No fundo da quadra, do lado esquerdo, posição 5. E no meio da quadra, no fundo, a posição 6. Então, a gente começa a contagem do fundo, do lado direito, e faz no sentido anti-horário, né, de 1 a 6. Então, para além disso, nós temos as medidas, né, da quadra. Aí, a gente tem os 9 metros, né, que somam aí, que fazem parte da medida, né, e temos a linha dos 3 metros. Então, essa linha dos 3 metros, ela define quem está ali na posição de ataque e quem está na posição de defesa. Então, é muito comum vocês verem falta, por exemplo, né? Porque quem está no fundo da quadra não pode saltar, né, depois da linha dos 3 metros. Então, tem ataques, né, atrás da linha dos 3 metros, mas a pessoa não pode pisar. Ela pode entrar depois de saltar.
mas antes disso ela não pode pisar lá na linha, senão é ponto do time adversário. Então a quadra também tem 9 metros aí de largura, né? E a gente tem aí os nomes que são dados, né, de acordo com cada posição. Então nós temos aí o líbero, né, que é a pessoa que não ataca, ele está em quadra, que era onde eu jogava, porque eu não tenho estatura para atacar. E aí a função é de tanto fazer o passe, né, a recepção, como de defesa. E aí nós temos dois ponteiros, né, duas pontas. O levantador e o oposto, né? O oposto é o nome que se dá à pessoa que fica ali numa posição oposta ao levantador. E o central. Isso aí tudo a distribuição desses jogadores vai de acordo com cada técnico, né? Com cada armação técnica. Isso aí é mais para vocês terem uma noção dos nomes que se dá a cada jogador, né? Mas o líbero sempre está presente. Posição de rodízio. Então, deixa eu colocar, antes, né? Eu já ia colocar direto no vídeo, mas antes de colocar aí o vídeo, eu vou mostrar para vocês um pouquinho como né, aí o rodízio. Porque vocês veem, né? Os jogadores, não fica todo mundo ali, né? Na posiçãozinha o tempo todo. Eles sempre estão em movimento. E aí eu trouxe esse vídeo para que vocês consigam visualizar, né? Já que aqui eu não tenho uma quadra presencial agora nesse momento. E aí para que vocês possam entender mais ou menos como é que funciona esse rodízio. Vamos para o vídeo. Rodízio. A gente vai trabalhar um pouco agora no rodízio 6-0, na função em que todos os jogadores, que é o jogo formal mais básico, onde todos passam por todas as posições, não há postos específicos no jogo. Pessoal, então agora vamos fazer a introdução ao rodízio. É importante que os jogadores, no momento da partida, antes do saque, se mantenham suas posições de rotação e após a entrada da bola em jogo é possível alterá-las. Mas inicialmente a posição, então os jogadores estão em cada um dos seus quadrantes e após a conquista do ponto vindo do saque contrário, os jogadores fazem uma rotação das suas posições. No sistema 6-0, todos rodam e mantêm uma posição fixa na quadra, que é para uma recepção posterior. Então, nós temos, saindo da posição 1, a posição 1 vai assumir a posição 6, a posição 6 vai assumir a 5 vem para 4, a 4 para 3, a 3 a 2 e a 2 a 1. Então, o rodízio faz um sistema de rotação horária e essa é a manutenção do rodízio em função da recepção do saque ou da ação de saque para a quadra adversária. Então vamos apresentar agora um pouquinho do sistema de jogo 6-0, em que o jogador da posição 3 assume a função de levantador. Então teremos 2 ataques nas extremas da rede, um na entrada, outro na saída, e o jogo vai se iniciar sempre com o levantador na posição 3. Vamos lá, saque por favor. Não tem problema. No rodízio 4-2, nós temos algumas formas de distribuir as levantadoras. Inicialmente, uma forma mais simples, colocar a levantadora numa posição 3 ou colocar ela na posição 2, onde aparece a figura do atacante de meio que vai atacar bolas mais rápidas. Então, no primeiro momento, com a levantadora na 3, nós temos ataques na entrada e na saída de rede, e quando a levantadora se posiciona na posição 2, nós temos uma bola na região 3, na posição 3 e na posição 4 como ataque. Isso, mais uma. Vamos lá. No 4-2, onde a gente posiciona o levantador na posição 2, nós temos 2 opções de atacante, que é o atacante de meio, que está na 3, e o atacante de ponta, que está lá na 4. No rodízio de 4-2, com a levantadora posicionada na 2, ela não está na recepção, e esse jogador que está na 1 vai assumir uma posição mais à frente, e o da 6 desce para cobrir o fundo. Então a gente tem uma posição em W de recepção. A levantadora vai ter 2 opções de ataque, que é o meio e a ponta. Vamos lá. Isso aí, quando ela passar, você vai correndo para o meio, tá? Isso, pode correr para o meio. Isso. Vai, João. Passa lá. Ai, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Certinho, isso aí. Ó, ela jogou, já pode subir. Beleza. Vamos fazer mais uma. Tentar fazer uma um pouquinho mais alto. Faz a recepção bem alta dessa bola aí. Bora. Isso. Aí.
Uma outra variação do sistema 4-2 é quando a levantadora, que vai assumir a função, está posicionada no fundo. Com esse sistema, ganha-se a vantagem de ter mais um atacante. Então, a levantadora que está na rede, nas posições de ataque, vai ser uma atacante, ficando a de trás incumbida de fazer a distribuição do jogo. Isso. Beleza, passa lá. Pessoal, então é importante também... Vocês viram aí que existe isso aí. É só um exemplo, né? Porque ainda tem aí a formação 5-1, que é geralmente a que são utilizadas aí nos jogos que a gente assiste, né? Mas, por hoje, nós vamos ficar por aqui. Eu tinha trago, depois disso, né? Só para dizer que a distribuição dos números é feito no sentido anti-horário, mas o rodízio, ele é feito no sentido horário. Tá? Então, só para ficar mais claro, aqui as referências, né? Para quem quiser acessar lá o site da CBV, como eu falei no começo da aula. Então, já agradeço aqui a nossa querida Jéssica, professora Cláudia, suas considerações. Tchau, pessoal. Que aula maravilhosa, né? Então, dê uma assistida mais aí para vocês aprenderem um joguinho de vôlei, tá certo? Tchau, tchau, pessoal. E pratiquem aí na escola de vocês também, né? Chama a galera para jogar, diz aí o que aprendeu, chama para aprender também. Então, muito obrigado também a Isa e Cleitinho que estão ali fazendo tudo acontecer. A você que está em casa, um cheiro e até a próxima.